preocupações culturais e submetendo as suas preocupações culturais a esta Comissão, nomeadamente à tutela da cultura, e também agradecer a pertinência da questão que coloca e responder-lhe primeiro em abstrato e em geral, e passarei aos detalhes ao Sr. Secretário de Estado, a dizer-lhe que, obviamente, que o Ministério da Cultura entende e se preocupa com esta questão, no sentido em que, e este é o lado mais fascinante do Ministério da Cultura, ou da ação, ou do espectro, da abrangência do Ministério da Cultura, que é as variadíssimas expressões que a cultura toma na nossa sociedade e que abarca desde, enfim, variedíssimas formas e tipologias de património e, sobretudo, também a relação dos cidadãos com esse património. Tudo isto em conjunto dá múltiplas formas de património classificável sob várias designações e que, no fundo, todas elas confluem para esta riqueza que é a relação do cidadão com aquilo que cria e que, no fundo, é o objeto da ação do Ministério da Cultura. E hoje em dia, obviamente, a relação também com o ambiente e a relação com o património rural, toda essa interseção valiosíssima que tanto enriquece a nossa concepção de cultura e, portanto, por todas essas razões, agradeço-lhe ter trazido este assunto aqui a esta Comissão. Eu gostaria a esta audição, gostaria de, se me permite, passar ao Sr. Secretário de Estado por várias razões. Uma delas está em estas matérias delegadas, mas também porque esteve ligado muitos anos, como sabe, hoje a SPAR e, portanto, poderá dar as explicações com mais detalhe, provavelmente, do que eu. Muito obrigada. Muito brevemente, Sra. Deputada, eu recordo-me numa sessão aqui no Parlamento, num edifício novo, num fórum sobre a questão com a presença da Comissão Nacional da Unesco, a Sra. Deputada ter feito uma interpelação em defesa da linha do TUA. Exercia eu funções no antigo IPAR e atual IGESPAR nessa altura. E a sua preocupação é legítima e aqui penso que comungamos todos, portugueses, aqui sentados da mesma preocupação. Tal como a linha do TUA, a linha do Sabor, a linha do Tâmega, a linha do Ave, portanto são linhas de comboio históricas e que fizeram parte da malha ferroviária do nosso país e que interessa hoje relevar e, de certo modo, em alguns casos, valorizar e retomar na perspectiva de um desenvolvimento sustentável para o nosso país. Ao contrário do que referiu, aqui só uma precisão a fazer, a Unesco há uma região, há uma paisagem cultural, património da humanidade, que é o Douro, que tem uma zona tampão, onde está realmente, na zona tampão, parte dessa linha do TUA e onde se prevê, no limite, a construção de uma barragem. É evidente que a Comissão Nacional da Unesco, que tem um grupo de trabalho interministerial onde está o Ministério da Cultura representado através do IGESPAR e o Ministério do Ambiente representado também, e a própria Comissão Nacional faz essas avaliações e interage com a Unesco, obviamente, com o Centro de Património Mundial de Paris relativamente a essas questões e com certeza procurará dar a resposta adequada nesse quadro àquilo que a Sra. Deputada colocou. É evidente que a visão do Ministério da Cultura é uma visão como existe a do Ministério do Ambiente com as suas balizas, digamos assim, disciplinares, digamos assim. Quando se faz uma avaliação de impactos, e a Sra. Deputada sabe isso bem, são recolhidas várias perspectivas, vários pareceres, e, portanto, muitas vezes os pareceres podem não ser coincidentes relativamente a uma determinada obra pública. Pode haver uma avaliação positiva do ponto de vista ambiental, negativa do ponto de vista cultural ou vice-versa. Terá sido esse o caso relativamente à barragem do TUA. Portanto, são respostas que temos que têm que ser encontradas no quadro da Comissão Nacional da Unesco, repito, também eventualmente poderão envolver a própria EDP,
mas é uma matéria que deve ser vista e considerada do ponto de vista nacional, digamos assim. É uma classificação de uma paisagem cultural de património da humanidade que envolve 13 municípios e, portanto, com a delicadeza que este processo requer. Relativamente à classificação da linha do Tua, eu não sou diretor do IGESPAR, o IGESPAR tem toda a autonomia para o fazer. Se há uma proposta, existe um decreto que regulamenta as classificações, que entrou em vigor no final do ano passado. Parece-me, e não resisto a dar a minha perspectiva técnica, digamos assim, que faz sentido haver um conjunto de linhas ferroviárias que possam ser também classificadas, portanto uma rede, não classificar casuisticamente, caso a caso, esta linha ou aquela, mas pensar globalmente as ferrovias, os caminhos de ferro e tentar encontrar uma solução conjunta que também está prevista na lei e não optar, mas isto eu não quero estar a dar recados a ninguém, nem ao IGESPAR, eles decidirão como têm competência própria para o assunto. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então iniciar a segunda ronda, Srs. Deputados, pedindo, obviamente, para agora serem necessariamente mais curtos. Eu tenho aqui várias inscrições, nomeadamente da parte do Partido Social Democrata, que tem direito a 3 questões. Tenho o pedido para desdobramento, para que vários senhores deputados, mais do que um senhor deputado, possa utilizar o tempo disponível. Eu irei então, nos tempos do Partido Social Democrata, dividir cada uma das intervenções, uma vez que eu tenho aqui 5 inscrições, iria dividir em 2 passos, cada uma das duas, pedindo a cada um dos senhores deputados a quem eu der a palavra que utilize apenas 1 minuto e meio para mantermos o ritmo da reunião. Darei a palavra à Sra. Ministra a seguir a cada uma são 3 minutos, mas o Partido Social Democrata, era o que eu estava a explicar, pediu para separar por 2 deputados. Vamos então iniciar esta segunda parte, pedindo obviamente depois também à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, quando a Sra. Ministra lhe quiser dar a palavra também, para serem necessariamente mais breves nessa segunda parte. Começando então pelo Partido Social Democrata, pela Sra. Deputada Celeste Amaro. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nesta primeira